Bom, pessoal, boa noite para vocês. Esta é a nossa aula de VGA do dia 19 de novembro e hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre a lista 7. Nós vamos começar com a questão número 1, que trata de plano, onde é apresentado para a gente uma equação e 4 itens com solicitações diferentes, que nós vamos trabalhar agora. Então, olha só, vamos começar fazendo uma revisão do que é a equação, qual é a equação cartesiana do plano, quais são as suas propriedades. Então, nós temos o seguinte, ó, aqui, deixa eu só fazer uma rápida explicação, eu não consigo ficar sem explicar alguma coisa antes. Nós estamos estudando o espaço. Então, nós vimos aqui o sistema de coordenadas cartesianas, os eixos x, y e z, que são nós vamos chamar aqui eixos x, y e z. Nós sempre podemos utilizar esses eixos para nos ajudar nas questões. Aqui nós temos os planos coordenados. Os planos coordenados são formados por dois eixos. Então, olha só, se você olhar eixo x e eixo y, vamos pensar na sala onde a gente está agora, no quarto, e no ambiente onde você está. Então, se você pensar nos eixos x e y, vou tentar fazer um desenho, vou tentar completar aqui o desenho, para ficar mais claro, ó. Então, o chão que a gente está pisando agora é o plano coordenado XY, certo? Esse plano coordenado XY. Vamos olhar, suponha assim, olha para a parede que está à sua frente, vai ser o plano coordenado YZ, vai ser formado pelo Y e pelo Z. Eu vou colocar aqui, ó, YZ. É um outro plano. E quando você olha para uma parede na sua lateral, você vai ter outro plano coordenado. Então, aqui, ó, imagina que esse desenho que a gente fez aqui é um pedaço aí da sala, né, onde você tá. Aqui é o chão, ó. Aqui é o chão, certo? Mas cada plano desse é uma cópia do plano cartesiano XY que nós estudamos na unidade anterior. Então, olha só, o plano que nós estudamos na unidade anterior, que é o R2, a gente sempre tem que tentar relacionar com a álgebra, né, linear. Então, olha só, com a parte algébrica. Então, o que é o R2? É o conjunto de pares ordenados XY, onde cada coordenada pertence aos reais. Então, XY pertence aos reais. Aqui no R3, nós temos 3 eixos. Então, os elementos, os pontos aqui, são da forma x, y, z. Ou seja, tem 3 coordenadas e cada coordenada pertence aos reais. Aqui no R2, que é essa aqui, ó, no R2, os subconjuntos são os pontos da forma XY que estão aqui. Por exemplo, qualquer ponto XY, e se você colocar, e se a gente pensar em reta, a gente tem uma reta que é um conjunto de pontos de coordenadas x que satisfaz alguma equação, né? Então, aqui nós vimos aquela equação do tipo y é igual a x mais b. Então, se a gente pensar numa reta no R2, por exemplo, então, uma reta aqui no R2 é um conjunto de pontos. Então, seria xy pertencendo ao R2, tal que y é igual a x mais b, certo? Aqui no R3, quando a gente fala assim de plano no R3, é também um conjunto que nós estamos trabalhando aqui nesse R3. Então, o plano vai ser um conjunto de pontos do R3, tal que, depois do tal que, gente, é uma condição que as coordenadas devem satisfazer para que elas pertençam realmente a esse conjunto que a gente quer. Então, aqui você vai colocar a equação do plano.
Equação é a equação. Da mesma forma que aqui, ó, na reta, nós temos uma equação, certo? Aí, quais são as equações que nós vamos estudar? Nós vamos estudar uma chamada cartesiana e um sistema chamado de equações paramétricas. Então, nós vamos começar com a equação cartesiana. E cada equação tem uma característica, ela surgiu de alguma maneira, sempre utilizando propriedades lá que os pontos vão satisfazer. Então, olha só. Ah, tá, não terminei de falar o que eu estava pensando em falar aqui atrás, olha só. Então, aqui no R2, o R2 é uma cópia dos planos que estão no R3. Eu falo cópia porque os pontos têm número de coordenadas diferente, tá? Então, quando você olha aqui para o R3, os planos têm 3 coordenadas. E quando você olha para o R2, ele próprio é um plano, mas tem 2 coordenadas. Então, a gente não pode falar isso aqui, ó. R2 está contido em R3. Isso aqui é falso, viu? É errado você falar isso, certo? O que a gente fala é que os planos, o plano XY, por exemplo, do R3, é uma cópia, ou é isomorfo. A palavra mais correta é essa, isomorfo, que é uma coisa que a gente estuda lá em álgebra, certo? Que quer dizer que tem todas as propriedades, só que o número de coordenadas é diferente, mas se comporta identicamente como outro conjunto, certo? Bom, então voltando aqui para os planos, na equação cartesiana, vai ser essa primeira equação que nós vamos falar, vamos colocar aqui. Então, primeiro vai ser a equação cartesiana. O que nós vamos utilizar para deduzir a equação cartesiana? Nós vamos utilizar um ponto do plano, sempre você vai precisar de um ponto do plano, porque o plano precisa passar por algum local. Então, a gente utiliza um ponto para isso. Então, você vai ter um ponto, vou chamar de ponto A. E se você fixar apenas o ponto A, vocês estão vendo o desenho aí na câmera, ó. Se você tiver apenas um ponto, vamos imaginar aqui a ponta da caneta. Se você apoiar um plano, pegar uma folha de papel, apoiar aqui na ponta da caneta, você pode apoiar esse papel de várias maneiras. Então, isso não apenas um ponto não serve para definir um plano, porque vai ter infinitas possibilidades. Então, nós vamos acrescentar um vetor. Então, nós vamos acrescentar este vetor que tem a propriedade de fazer um ângulo reto lá com o chão, com o plano, certo? Esse vetor aqui, ele é chamado de vetor normal, porque ele faz um ângulo reto com qualquer vetor que está paralelo ao plano. Então, nós vamos colocar aqui um ponto P e nós vamos usar a propriedade que N é ortogonal ao vetor AP. Esse vetor N é chamado de vetor normal ao plano. As coordenadas que nós vamos usar vão ser, para o N, nós vamos adotar as coordenadas ABC. Para o ponto A, pode ser qualquer coordenada, vou colocar x1, y1, z1, x1, y1, z1, ou x0, y0, z0. Quando a gente coloca índices nas coordenadas, é porque são coordenadas conhecidas, vocês vão interpretar como números, tá? Mesma coisa do ABC, vão ser números. Agora, o ponto P é um ponto arbitrário, é um ponto qualquer do plano. Então, são x, y, z. Isso aqui vão ser as nossas incógnitas da equação. Incógnitas. Deu um branco, vamos escrever. Incógnitas, certo? E agora, como esta propriedade de N ser ortogonal a AP tem que ser satisfeita, daqui vocês vão lembrar da teoria de produto escalar e nós vamos
ter a relação que N é produto escalar com AP vai ser igual a zero. E aí nós vamos desenvolver essa equação, vocês vão ver lá no vídeo, que essa equação aqui, quando a gente desenvolve, vai nos dar a seguinte consequência, olha só. ABC, que é do N, né? Produto escalar, quem é AP? Você vai fazer ponto final menos ponto inicial, né? Então, vai ficar x menos A, não, x menos, o A é x1. X menos x1, y menos y1 e z menos z1. Isso é igual a zero, certo? Agora, o produto escalar, você vai multiplicar A vezes x menos x1 mais B vezes y menos y1 mais C vezes Z menos Z1. Tudo isso é igual a zero. E agora, quando você multiplica esses termos, vai ficar AX menos AX1 mais BY menos BY1 mais CZ menos CZ1 é igual a zero. Agora você pode se perguntar o seguinte, ó, em todas essas letras aqui, o que é número, o que é variável, né? O que são as incógnitas? Olha só, as únicas incógnitas, termos com incógnitas que nós temos, são o AX, o BY e o CZ, porque as incógnitas são x, y, z. Os demais termos são números reais. Nós vamos passá-los todos para o segundo membro da equação. E assim você vai ficar com a equação AX mais BY mais CZ é igual a AX1 mais BY1 mais CZ1. Olha, esse termo do segundo membro, como é uma soma de multiplicações de números reais, isso vai ser um número fixo, que você vai chamar de D, certo? E aí você vai ter a equação cartesiana do plano dado por AX mais BY mais CZ igual a D. Aí nós só precisamos observar aqui quem são cada letrinha dessa, né? Como que nós vamos encontrar cada letrinha dessa? Note, ó, o ABC vem do N. Então, as coordenadas do vetor são o ABC. E esse D, ele vai vir do N e do ponto do plano. O ponto do plano é x1, y1, z1. E quando você multiplica e soma as coordenadas correspondentes desse N e desse A, você tem o D. D, ó, é como se fosse o produto escalar de ABC com x1, y1, z1. Porque o produto escalar é a soma das multiplicações das coordenadas correspondentes, né? Então, vamos usar dessa maneira para resumir. Então, essa aqui é a equação cartesiana. Então, nós vamos aplicar esse conhecimento que a gente viu até aqui em um exercício. Então, vamos lá. Bom, então, para aplicar tudo que a gente estudou, vamos ver a questão número 1 da seção 3.8, que trabalha com o plano de equação 3x mais y menos z menos 4 é igual a zero. No item A dessa questão, só para a gente explorar um pouco mais a questão, fala para mim qual é o vetor normal desse plano. E outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem, toda vez que vai fazer o exercício, tenta ilustrar, fazer um esboço, nem que seja um esboço sempre é algo que pode te ajudar muito a resolver as questões, ó. Então, falou de plano, já pensa no paralelogramo. O paralelogramo vai ser seu esboço para plano, tá? E aí, nas equações cartesianas, nós não vimos que precisa ter um vetor normal? Precisa ter um ponto também, um ponto A. Um ponto qualquer do plano. Só que na equação, a informação de quais são as coordenadas do ponto meio que se perde. Porque esse número 4 que está aqui, ó, se a gente fosse reescrever a equação, ficaria 3x mais y menos z é igual a 4. Esse 4 é o D.
O D que a gente encontrou lá na equação cartesiana. Porque o formato geral que nós vimos para a equação não é AX mais BY mais CZ é igual a D. Então, o D foi a junção das coordenadas do ponto com as coordenadas do vetor. Então, nós podemos retirar daqui as informações de quem são A, B, C. E isso já ajuda bastante, ó. A é 3, o B é 1 e o C é menos 1. Com essas coordenadas, você tem o vetor N. Então, o vetor N vai ser 3, 1 e menos 1. O vetor N, que é o vetor normal ao plano, então N está aqui, ele tem coordenadas 3, 1 e menos 1, certo? Agora, no item A da questão, nós queremos encontrar o ponto que tem abscissa igual a 1 e ordenada igual a 3. Então, olha só, no item A, nós queremos um ponto, vamos chamar de ponto A1, queremos um ponto A1 e já sabemos que a abscissa, que o x desse ponto, vamos chamar de x1, ele tem coordenada 1, abscissa 1, ordenada, que é o y do ponto, y1, é igual a 3. Falta encontrar só o z. Então, quem é z1? O z1 se chama cota, tá? Então, é abscissa, ordenada e cota. Então, quem é essa cota? Você vai utilizar a equação dada para você encontrar esse termo z. Então, nós temos o seguinte, ó. A equação é 3x mais y menos z igual a 4. E nós vamos substituir os termos aqui para encontrar z. Esse z, ó, vamos passar ele para o segundo membro e o 4 você vai trazer aqui para o primeiro membro. Mas eu já vou escrever em ordem contrária, tá? Vou colocar assim, z é igual. Então, vai ficar 3x mais y menos 4, que o 4 é positivo, né? Mudou de membro, ficou negativo. Agora, eu vou substituir os valores. Então, nós vamos aqui substituir x1 igual a 1 e y1 igual a 3. Então, olha só. Nós vamos ter z igual a 3 vezes x, que é 1, mais y, que é 3, menos 4. Então, nós vamos ter 3 mais 3, 6, menos 4, 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, z igual a 2. Então, quer dizer que o ponto que tem a abscissa e ordenada do jeito que está pedindo é o ponto A1 igual a 1, 3, 2. Esse é o item A. Aí, o item B, ele pede que o ponto P2 tenha abscissa 0 e cota 2. Agora, você vai ter que achar o Y. Então, vou deixar como exercício, tá? O item B. Aí, o item C... O item C... Opa, fugiu aqui da minha tela. Acho que tá aqui. O item C, nós queremos que o valor de K... Nós queremos o valor de K para que um ponto aqui seja do plano. Então, ele deu um ponto de coordenadas K, 2 e K-1. K-1. E nós queremos que esse ponto pertença ao plano, e para isso nós vamos ter que descobrir quem deve ser K. Como é que a gente vai fazer isso? Se esse ponto é um ponto do plano, ele tem que satisfazer a equação do plano. Então, nós vamos utilizar o fato de que P satisfaz a equação do plano, porque ele é um ponto do plano, pois P pertence a π, certo? Então, voltando lá na equação, indo na equação, né, que é 3x mais y
menos Z menos 4 igual a 0. Nós vamos substituir, você vai substituir o seguinte, ó. Substituir x vai ser o k, que é a primeira coordenada do ponto P. Y vai ser igual a 2. E z vai ser k menos 1. Certo? Então, nós vamos fazer essa substituição. Então, nós vamos ter 3 que multiplica x. Então, 3k mais y, o y é 2, menos z. O z é k menos 1. Então, abra um parêntese, porque esse menos está multiplicando o z, ele vai multiplicar todo o valor que é o valor do z. Então, o z é k menos 1. Menos 4 é igual a 0. Então, agora, isolando o k aqui nessa equação, você vai ter 3k. Aqui no parênteses vai ficar menos k. Então, vai ficar menos k. Vamos levar os termos constantes para o segundo membro. Então, tem esse 2, vai para o segundo membro menos 2. Tem esse menos 4, que vai para o segundo membro mais 4. E a multiplicação de menos vezes menos 1 dá mais 1. Quando vai para o segundo membro, fica menos 1, né? Então, vai ficar aqui menos 3 mais 4. Vai ficar 1 positivo. E no primeiro membro, 3 menos k, 3k menos k, né? 2k é igual a 1. Então, k é igual a 1 sobre 2. Então, esse aqui é o valor de k para que o ponto seja realmente um ponto do plano. E para finalizar essa questão, nós temos aí o item D, que pede o seguinte, o valor de k para que o plano seja paralelo ao plano π. Então, vamos escrever aqui esse plano que foi dado no item D. Então, ó, no item D, ele deu um plano π1, definido pela equação kx menos 4y mais 4z menos 7 é igual a 0. E está dizendo aqui que esse plano π1, ele é paralelo com o plano π. E o plano π é o plano que a gente está trabalhando, né? Que é o 3x mais y menos z menos 4 igual a 0. Então, vamos entender isso aqui, tá? Então, olha só. Se os planos são paralelos, vamos fazer uma representação, um esboço. Então, olha só. Nós temos um plano π, certo? E agora está dizendo que tem um outro plano, um segundo plano, que é paralelo com o π. Então, é um esboço mais ou menos assim, certo? Do plano π, você conhece o vetor normal. E o plano π1 que foi dado também está sendo representado por uma equação cartesiana. Então, ele também tem um vetor normal. Então, olha só. Eu vou chamar esse aqui, que é do π1, de N1. Vou dizer que esse aqui é o π1, esse aqui é o π, certo? Então, se os planos são paralelos, o que acontece com seus vetores normais? Vejam só. Os vetores normais são paralelos também. Então, ó, π é paralelo com π1. Então, isso implica que N é paralelo com N1. Com N1, certo? Agora, quem é N, né? N a gente tirou lá em cima o valor, as coordenadas de N. Vamos dar uma olhadinha. N tem as coordenadas 3, 1, menos 1. Vamos escrever aqui. A gente pode até olhar aqui novamente, ó, lembrando que as coordenadas do vetor normal são os números que multiplicam as incógnitas, né? Então, N tem coordenadas 3, 1 e menos 1, certo? Agora, aqui do π1, quem é o N1? N1 vai ser, quem é que multiplica as incógnitas? O K, o menos 4 e o 4, certo? Agora, vamos lembrar
o que deve acontecer quando dois vetores são paralelos. A gente não viu lá em aulas anteriores que um é múltiplo do outro e ainda que a divisão das coordenadas correspondentes são iguais? Então, devido a essa relação aqui, você pode falar que x, eu estou chamando de x1, né? Isso aqui você vai escrever o seguinte, ó. N é igual a K vezes N1, ou seja, N é múltiplo de N1, ou ainda, de uma forma bem prática, você pode escrever que a divisão das coordenadas correspondentes tem que ser igual. Então, isso aqui implica nisso. Vou colocar essa observação aqui para vocês. Divisão das coordenadas correspondentes são iguais. São iguais, tá? Então, quando você pega esses dois vetores aqui, ó, vamos fazer a divisão das coordenadas correspondentes, vai ficar assim, ó, 3 sobre K é igual a 1 sobre menos 4, que é igual a menos 1 sobre 4. Então, ó, dá pra perceber, se você pode trabalhar com duas dessas frações, ó, e aqui você já consegue encontrar o valor do K. Então, fazendo aqui... minha folha acabou. Fazendo aqui, você vai ver, ó, que 3 vezes menos 4, ou seja, menos 12, tem que ser igual a K. Então, ó, menos 12 tem que ser igual a K. Então, se esse K aqui for o número menos 12, você já observa que os vetores vão ser múltiplos um do outro. Se é menos 12 aqui, se você colocar... Note o seguinte, ó, o K sendo menos 12, esse K aqui sendo menos 12, você pode escrever o seguinte do vetor N1, ó. N1 vai ser, então, menos 12 na primeira coordenada, depois menos 4, 4. Todas as coordenadas são múltiplas de 4. De menos 4, vou colocar menos 4 em evidência. Vai ficar 3, 1 e menos 1. Olha, 3, 1 e menos 1 é exatamente o vetor N que a gente tem aqui, ó, do outro plano. Então, esse K aqui da definição, ó, do paralelismo, é o número menos 4, que relaciona o N com o N1, certo? Bom, pessoal, continuando com os nossos exercícios, vamos fazer agora a questão número 4 da seção 3.8. Aqui são apresentados 3 pontos e nós queremos encontrar a equação cartesiana do plano que contém tais pontos. Bom, podemos fazer um esboço, sempre nos ajuda, né, a resolver as questões, que vai estimular o seu raciocínio. A primeira coisa que você deve fazer é colocar esses pontos, tá? Então, vamos voltar aqui. Como falou de 3 pontos, então vamos colocar aqui, ó, um esboço com os pontos. Então, A, B, C. A, B e aqui um C, tá? Aí você vai lembrar sempre, pessoal, que o plano sempre relaciona com a imagem do paralelogramo, tá? Então, notem que com esses 3 pontos, você pode construir 2 vetores, ó, AC e AB. Com esses 2 vetores, você constrói aquela figurinha do paralelogramo, ó. Certo? Então, aqui você vai ter o vetor AC e o vetor AB. Certo, mas a equação cartesiana não utiliza nem o AC nem o AB. Eu preciso de um vetor normal, né? Normal ao plano. Mas você vai lembrar que usando com dois vetores, nós estudamos uma teoria lá atrás chamada produto vetorial, que fornece o vetor ortogonal aos 2 vetores ao mesmo tempo, né? Então, você vai definir o vetor AC e o vetor AB, e com eles você vai conseguir encontrar um vetor ortogonal ao AB e ao AC e, consequentemente, ao plano. Então, é este vetor aqui, ó, que nós queremos, esse N, certo? Então, nós temos o seguinte, ó, vamos começar definindo o vetor AC.
O vetor AC, coordenadas é C menos A. Vamos olhar aqui e fazer os cálculos, ó. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Menos 1, menos 2, menos 3. O que mais? O vetor AB. AB é B menos A, que vai ser igual a B menos 1, menos 1, menos 2. 2 menos 0, 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Olha, vetor AB. Agora, com AB e AC, você vai definir o vetor normal. Então, o vetor normal ao plano é N, que vai ser igual ao produto cartesiano, produto vetorial de AB com AC, ou de AC com AB, certo? Bom, vamos calcular esse produto então, ó. Lembrando que este produto é facilmente calculado com o determinante, né? Então, nós temos o seguinte, ó. Vamos usar um determinante. Na primeira linha, você vai colocar I, J, K, tratá-los como números, como escalares. Na segunda linha, as coordenadas de AC, que são 0, 1, menos 3. Na linha seguinte, coordenadas de AB, menos 2, 2, menos 3. E agora, vamos resolver esse determinante 3 por 3 com o método de Sarri. Então, nós vamos repetir aqui a primeira coluna e segunda coluna. E nós temos o seguinte, ó. Nós vamos multiplicar a diagonal principal, as multiplicações no sentido da diagonal principal e depois as multiplicações no sentido da diagonal secundária, certo? Agora, vamos lá, efetuando essas multiplicações. Vamos lá. I que multiplica menos 3. Menos 3i. J multiplica 6. Então, 6j. K multiplica 0. 0k. As outras multiplicações, tem que lembrar de multiplicar por menos 1 também, né? Então, k vezes menos 2 vezes menos. Então, mais 2k. I vezes menos 6 vezes menos, mais 6i, e 0j. Menos 0j. Agora, vamos colocar aqui, vamos agrupar I, J e K, né? Então, com I nós temos menos 3 mais 6, 3i. Nós temos J mais 6j, e K é 2k. Essa representação, essa notação é de um vetor que tem coordenadas 3, 6, 2. Então, você pode usar essa notação aqui e também o que nós estamos usando mais aqui no nosso estudo é a notação em coordenadas, né? Essa representação aqui com IJK é uma representação como combinação linear de IJK. Nós estamos usando mais essa aqui, tá? Então, aqui está o nosso vetor N. Então, o vetor normal do plano vai ser esse N. E vamos voltar lá na questão. O que ele está querendo? Ele quer encontrar a equação normal do plano, né? A equação cartesiana do plano. Para encontrar essa equação, é necessário um vetor normal e um ponto. Então, pode escolher qualquer ponto. Você tem 3 pontos aí, né? Então, logo, por exemplo, escolhendo o ponto A, então, o ponto A que é igual, vamos só voltar aqui para ele dar uma olhadinha. O ponto A é 1, 0, 2. Escolhendo A igual a 1, 0, 2, que é o ponto do plano. E como N é igual a 3, 6, 2, temos. Então, agora você vai construir a equação cartesiana. Então, nós temos o seguinte, ó. A equação cartesiana é AX mais BY mais CZ é igual a D, tá? Vamos fazer uma coisa. Vamos dar vamos fazer um lembrete aqui, ó. Ponto A, que é
102 corresponde às coordenadas x1, y1, z1. E o n corresponde às coordenadas ABC. Então, ó, esses termos aqui que multiplicam o x, y, z é o 3, 6, 2. Tô sendo um z nesse 2, né? 3, 6, 2. E este D, ele é formado, ele é definido, na verdade, né, por 102, coordenadas de A, produto escalar com coordenadas do N. Então, esse cálculo aqui do D vai ser o seguinte, ó, 1 vezes 3, 3, 0 vezes 6, 0, e 2 vezes 2, 4. Então, é igual a 5. Então, substituindo tudo aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, nossa equação será 3x mais 6y mais 2z é igual a 5. Pronto. Uma questão muito completa, onde você aqui trabalhou as ideias da construção de vetores com 2 pontos, depois o produto vetorial para encontrar o n e a própria equação do plano, certo? No vídeo. Pessoal, corrigindo aqui no vídeo, ó, 3 mais 4 é 7, né? Então, 3x mais 6y mais 2z é igual a 7, que é a equação cartesiana do plano. Bom, pessoal, a segunda equação, a segunda forma de caracterizar o plano que nós vamos estudar são as equações paramétricas. Então, as equações paramétricas são definidas da seguinte maneira: x é igual a x1 mais a1t1 mais a2t2. Y é igual a y1 mais b1t1 mais b2t2. E z é igual a z1 mais c1t1 mais c2t2. O que são cada letrinha dessas aqui? Olha só, T1 e T2 são parâmetros. Vamos colocar então quem é quem aqui, né? T1 e T2 são parâmetros. O que são parâmetros? Parâmetros, eles são incógnitas ou são incógnitas que recebem todos os valores reais. A gente nem chama de incógnitas, chama de parâmetros mesmo, tá? Então, são termos que recebem todos os valores reais, qualquer valor real, sem restrição alguma. E um não depende do outro, ou seja, você pode dar um valor para T1 e um valor completamente diferente para T2, certo? Quem são o x1, y1, z1? Vai ser o ponto particular do plano. Então, o ponto particular do plano tem coordenadas x1, y1, z1. Então, esse aqui é um ponto do plano, pertence a π. Ponto de π. Você observa que tem aqui o A1, B1, C1. Vai ser um vetor paralelo ao plano. Vamos chamar ele de U. U é igual a 1, B1, C1 e V igual a 2, B2, C2, eles são paralelos, vetores paralelos ao plano, paralelos a π. Paralelos a π. E uma coisa, eles não são paralelos entre si, tá? Antes de virar a página aqui, deixa eu colocar essa observação. U e V, eles têm as seguintes propriedades. Eles não são nulos, e também não paralelos. Eles não podem ser paralelos, ou seja, eles são da seguinte forma, ó,
esses dois vetores, vocês podem interpretar como se eles fossem responsáveis por definir as laterais do paralelogramo que a gente define, que a gente representa, que a gente esboça aqui no plano, certo? Então, nós vamos usar aqui, ó, esse U e esse V. São essas laterais aqui dessa figura, tá? Pode supor que o ponto A tá aqui. E quem é esse XYZ? XYZ, vamos chamar de P. P igual a XYZ é o ponto arbitrário do plano. Ponto arbitrário, ou ponto genérico, tá? Arbitrário do plano de π. Então, ó, quando você coloca o ponto arbitrário aqui na figura, no P, você liga o A com o P e você tem um vetor AP. Tem uma proposição lá no livro, no vídeo que a gente fez, que diz que o vetor AP é combinação linear dos vetores U e V. E é daí que vai sair o sistema de equações paramétricas, tá? Esse sistema de equações paramétricas aqui, ele é definido pelo fato do AP ser uma combinação linear de U e V. E nós estamos usando as letrinhas T1 e T2 para representar essa combinação linear. Ó. O AP é AP menos A. Então, quando você faz P menos A, depois isola o P, aparecem as equações paramétricas. Lá está bem explicado detalhadamente. Então, nós vamos trabalhar com esse sistema de equações e vamos aplicar, vamos reforçar isso lá no exercício para ficar mais claro. Eu sei que essa explicação aqui foi muito superficial. Vocês vão aprofundar essa explicação lá no vídeo aula, tá? Bom, para aplicar a questão das equações paramétricas, vamos fazer o exercício 1 da seção 3.9. Neste exercício, nós temos a equação cartesiana de um plano, nós temos o plano π representado por uma equação cartesiana, e nós queremos encontrar um sistema de equações paramétricas para representá-lo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhadinha no modelo dessas equações para a gente fazer um levantamento do que vai ser necessário, tá? Então, nós temos lá o seguinte, ó, x é igual a x1 mais a1t1 mais a2t2, y é igual a y1 mais b1t1 mais b2t2, e z é igual a z1 mais c1t1 mais c2t2, certo? Aqui, nesse sistema de equações, você vai precisar de um ponto do plano, que são as coordenadas x1, y1, z1. Nós vamos precisar de um vetor paralelo ao plano, que é vetor A1, B1, C1. E do vetor V também paralelo ao plano de coordenadas A2, B2, C2. Vamos colocar os códigos aqui, ó. Pertence ao plano, vetor paralelo ao plano, vetor paralelo ao plano. Bom, como nós vamos fazer tudo isso a partir das equações cartesianas? Olha, ponto do plano você vai conseguir atribuindo valores para duas das incógnitas e encontrando a terceira. E vetores paralelos ao plano, basta você ter dois pontos para você definir vetores. Então, nós vamos começar a questão encontrando pontos do plano. Então, nós vamos obter pontos de π. Pode atribuir qualquer valor, mas tem uns valores clássicos que são muito usados, que são aqueles mais simples. Então, olha só, começando aqui, vamos começar isolando o z na equação. Então, olha só, nossa equação é 3x menos y menos z menos 4 é igual a zero. Isolando o z aqui na equação, você vai ficar com
Z, passo o Z para o depois da igualdade, tá? Então, Z é igual a 3x menos y menos 4. Olha, tá aqui o nosso Z, que nós conseguimos colocar em função do x e do y, tá? Então, nós vamos atribuir valores para x e y, vamos encontrar o z associado aos valores atribuídos. Então, começando, ó, x0, y0. Então, com essa escolha de x e y, quem é z? Z vai ser 3 vezes 0 menos 4, que vai ser igual a menos 4. Z é igual a menos 4, e daqui você vai ter, então, o primeiro ponto. Vou apagar um pouco aqui. Isso aqui é igual a menos 4, então, com isso, vamos colocar ponto A1. Então, ponto A1 tem as coordenadas 0, 0, menos 4, ó, ok? Agora, a segunda escolha vai ser x0 e y1. Então, você vai ter z é igual 3 vezes 0, menos 1, menos 4. Então, agora você tem menos 5. Então, você tem o segundo ponto, A2, que vai ser x0, y1, z, menos 5. E a última substituição que nós vamos fazer é x1, y0. Ó, nós só usamos o número 1 e o número 0. Podia usar qualquer outro, tá? Fazendo a substituição, você vai ter x é 1. Então, 3 vezes 1, menos 0, menos 4. Então, ficou menos 4 mais 3. Ficou menos 1. Então, quer dizer que o A3 é igual 1 para x, 0 para y, menos 1 para z. Ó. Muito bem, então agora nós estamos no seguinte estágio, ó. Você conseguiu 3 pontos. Então, você tem A1, A2 e A3. O que você vai fazer agora? Definir os vetores. Então, você vai definir o vetor A1, A3 e o vetor A1, A2, que com eles, ó, você vai formar o paralelogramo, certo? Então, vamos lá. Próximo passo, então, definir os vetores paralelos ao plano. Paralelos ao plano. Bom, então, ao plano π. Então, vamos lá. Já sabemos como nós vamos definir esses vetores. Vamos chamá-los, U é igual ao vetor A1, A2, que é dado pela subtração de A2 menos A1. Que vai ser, olha aqui nas coordenadas dos pontos, ó. A2 menos A1. 0 menos 0, 1 menos 0, menos 5, menos 4, menos 5 mais 4. E o vetor V é o A1, A3, que é dado por A3 menos A1, que vai ser igual, olhando aqui nas coordenadas novamente, 1 menos 0, 1, 0 menos 0 e menos 1, menos 4, menos 1 mais 4. Pronto. Agora, com esses dois vetores e com qualquer um dos pontos que nós encontramos, a gente já consegue definir o sistema de equações paramétricas. Então, para o sistema, nós podemos escolher, agora sim, sistema de equações paramétricas. Para isso, você vai escolher, vamos escolher o ponto A1. Então, ponto A1, que tem coordenadas 0, 0, menos 4, 0, 0, menos 4. Esse ponto A1, ele corresponde
pertence a π e corresponde aos termos x1, y1, z1 da equação que a gente escreveu lá atrás, né? Nós vamos, aqui em cima você já tem o U, que corresponde aos termos A1, B1, C1. E temos também o V, que corresponde a A2, B2, C2. Então, com isso, é fácil agora a gente escrever o sistema de equações do plano π. Então, vai ser dado por x é igual a x1, né, que vai ser 0, mais A1T1. O A1 é 0 e T1 mais A2. Então, A2 é 1, ó. A2, vamos olhando aqui, tá? A2, que é 1 vezes T2. Coordenada y agora. Y do ponto é 0. Y do vetor U é 1. Então, 1 vezes T1. Y do vetor V é 0. 0 vezes T2. E Z será coordenada do ponto, que é menos 4. Mais coordenada C do vetor U, que é menos 1. Então, menos 1 vezes T1. E coordenada C2 do vetor V, que é 3. 3 vezes T2. Resumindo isso aqui, tirando os termos desnecessários, né? Então, nós temos π, vai ser, na primeira equação, ó, x, vai ficar x igual a T2. Na y, vai ficar y igual a T1. E na z, vai ficar z igual a menos 4 menos T1 mais 3T2. Ó, está aqui o sistema de equações paramétricas para o plano que a gente queria, dado 3 pontos. Bom, pessoal, continuando, vamos fazer agora a questão número 3 da seção 3.9. Nessa questão, nós temos um ponto do plano π, temos o plano π1 e π2, que são ortogonais ao plano π. E nós queremos encontrar as equações paramétricas do plano π e também a equação cartesiana desse plano. Bom, então vamos pensar um pouco aqui, olha só. Vamos fazer um esboço do que a gente entendeu da questão, tá? Então, nós temos nós temos 3 planos. Nós temos o plano π e mais 2 planos. Uma dica que eu quero dar para vocês é use o sistema cartesiano XYZ, porque ele ajuda bastante a você ter você ilustrar, ter uma visão um pouco melhor da questão. Mesmo não sendo os planos cartesianos que estão sendo falados aqui, você pode usar. Então, olha só, eu vou usar esse sistema cartesiano para ilustrar o plano. Eu vou supor, pessoal, que o plano XY é o plano π. Então, aqui, ó, esse plano XY vai ser o meu plano π. Aí tá dizendo na questão que o plano π1 é ortogonal com π. E aqui você sabe que essas duas paredes, vamos falar assim, do sistema cartesiano, eles são ortogonais com o chão. Então, já é ótimo você poder usar esse sistema cartesiano para você fazer o esboço da sua questão. Então, olha só, vou só melhorar um pouquinho aqui, que eu fiz muito grande esse eixo Z. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui a figura para ter só uma representação um pouco melhor, tá? Opa. Então vejam bem. Aqui embaixo eu vou supor que é o plano π e cada um desses dois planos aqui vou chamar de π1 e π2, certo? Agora vamos pensar. Para você encontrar as equações paramétricas do plano π,
O que é necessário? Então, no item A, ele te pediu equações paramétricas para π. De π. Certo? Então, nós temos que trabalhar lá na parte teórica, entendendo o que vai ser necessário, o que eu vou precisar, tá? Então, você vai precisar, vamos colocar aqui as equações para a gente pensar um pouco melhor, ó. x1 mais a1t1 mais a2t2, y é y1 mais b1t1 mais b2t2, e z é z1 mais c1t1 mais c2t2, ok? Aqui nestas equações, nós temos o ponto A com as coordenadas x1, y1, z1, que pertencem ao plano. Então, olha só, nós já temos a informação de um dos pontos do plano que o exercício pediu, que é o ponto de coordenadas 2, 1, 3. Então, o A que foi dado no exercício é 2, 1, 3. Então, ok, isso aqui já tá tudo bem. Falta quem? Falta os vetores. Então, nós vamos precisar ainda do vetor U, que tem coordenadas A1, B1, C1, que é um vetor paralelo com o plano. E o vetor V, de coordenadas A2, B2, C2, também paralelo com o plano. Então, olha só, pessoal, quando você tem essas equações que foram informadas a π1 e a π2, elas são equações cartesianas. E as equações cartesianas, elas informam um vetor. Então, olha só, vou fazer outra figura auxiliar aqui. Quando você tem as equações cartesianas, um vetor que é informado é o vetor normal, ON. Então, se você tem a equação AX mais BY mais CZ igual a D, daqui você tira a informação do vetor N com coordenadas ABC, que é ortogonal com π. Ortogonal com π, tá? Então, olha só, você tem as equações cartesianas para o π2 e para o π1. π1 também. Bom, então, usa essa figura aqui como uma ilustração, o vetor normal de cada um desses planos, pensando no sistema cartesiano lá, x, y, z. Olha, esse eixo y aqui, vou chamar de eixo y, é como se fosse o y nosso lá, né? Y, x e z, né? Só pra gente conseguir pensar melhor, tá? Esse eixo y é ortogonal com a parede que representa π2. Então, esse vetor aqui vai ser o N2 ortogonal com o π2, tá? Então, e por sua vez, ele é paralelo com o π, esse plano π que está aqui no chão. Então, o que nós vamos fazer por partes? Não, completando o raciocínio. O vetor que é normal agora com π1, pensando que π1 é a parede YZ, ele está sobre o eixo X. Então, aqui vai ter o N1, que é ortogonal com π1, mas é paralelo com o chão. Então, vamos aqui, ó, em cada equação dessa, retirar esses vetores, as coordenadas dos vetores normais. Então, olha só, com o plano π1, do plano π1, você vai retirar as coordenadas de N1, que são quem? Que são os números que multiplicam o x, y, z. Então, vai ser 2, 2 menos 3. É o vetor ortogonal a π1. E aqui do plano π2, você vai tirar o N2, que também é dado pelas
pelos números que multiplicam as coordenadas, ó, 1 menos 1, e esse vetor é ortogonal com π2. E aí, nós estamos vendo aqui pela figura, nós vamos concluir que N1 é paralelo com π e N2 é paralelo com π também. Então, os vetores paralelos que a gente precisa, eles vão ser retirados das equações cartesianas de π1 e π2. Então, olha só. Então, esses dois vetores aqui vão ser exatamente N1 é igual 2 menos 3. Vai ser paralelo com π. Então, nós vamos pode chamar ele de U. Opa, desculpa, gente. Vamos chamá-lo de U, como se fosse nosso U, tá? U vai ser igual a N1. E da mesma forma, só escrever isso aqui na frente. Deixa eu apagar isso aqui. U vai ser igual ao vetor N1, que é esse daqui. E V vai ser igual ao vetor N2, que tem coordenadas, vamos olhar lá em cima, 1, menos 1 e 1, que é paralelo com π também. E o ponto e o ponto que nós vamos usar é o ponto A que foi dado no exercício, que é 1, 2, 3, que pertence a π. Então, com essas informações, nós vamos escrever as equações. Então, logo, as equações serão x é igual ponto mais parâmetro vetor, tá? Então, vamos começar com o vetor U, depois o vetor V. Então, 2t1 mais t2, que é 1t2, né? Tá aqui as coordenadas, ó. 2 vezes t1, 1 vezes t2, certo? Y, segunda coordenada agora, do ponto primeiro, do vetor U e agora do vetor V, que é negativo, menos T2. E agora do vetor da terceira coordenada. Então, coordenada do ponto mais do ponto é 3, né? É 3 positivo aqui. 3 positivo mais coordenada do vetor, que é 3 negativo, e do outro vetor, que é 1, T2. Pronto, essas aqui são as equações que definem o plano π. As equações paramétricas do plano π, certo? E em seguida, ele quer as equações cartesianas. Então, olha só, pensando nas equações cartesianas, vamos ter que fazer agora um outro raciocínio, né? Porque esse aqui seria o item A. Aí, o item B, você quer as equações cartesianas. Equações cartesianas. Olha, então nós temos que observar o que é necessário para isso. É só cartesiana. Então, olhando aqui no esboço, para você deduzir a equação cartesiana, precisa apenas do vetor normal e de um ponto. Então, você vai precisar de um vetor normal, um N, e um ponto. O ponto pode ser o próprio ponto A. E agora o seguinte, gente, nós já temos dois vetores, né, que são aqueles que o e o V, que definem as laterais do vetor. Então, sempre que tem dois vetores no plano, o que acontece com o produto vetorial desses dois vetores? Vira um vetor ortogonal. Então, esse N aqui vai ser o produto vetorial de U e V. Ó, nós vamos usar essa relação aqui, ok? Então, nós vamos pegar os vetores U e V que nós temos. Então, ó, lá do item A, o U é igual a 2 menos 3. V é igual, pode botar aqui na frente, V é igual 1 menos 1, 1. E nós vamos calcular o U vetorial V. Então, N
vai ser igual o vetorial V, que é dado pelo determinante IJK 2, 2, menos 3, 1, menos 1, 1. Vamos dobrar as duas colunas. Então, nós temos aqui I2, 1, J2, menos 1. Multiplicando diagonais no sentido da secundária, vai ser negativo, e no sentido da principal, positivo. Certo? Então, multiplicando aqui, vamos ter o seguinte, ó, isso aqui é igual a I, 2I, J, menos 3J, e com K, menos 2K. Agora, no sentido da diagonal secundária, menos 2K mais 3i, vezes o menos 3i. 2 vezes 1, 2 vezes menos 2j. Agrupa i com i, j com j e k com k. Então, 2i menos 3i menos i. 3j, menos 3j com menos 2j, menos 5j. Menos 2k com menos 2k, menos 4k. Essa combinação linear corresponde às coordenadas menos 1, menos 5 e menos 4. Então, está aqui o vetor que a gente quer. São essas coordenadas aqui, nosso vetor N, certo? Agora, nós vamos usar esse vetor normal N e o ponto A do plano para deduzir as equações cartesianas, né? Então, logo, com N igual a menos 1, menos 5 e menos 4, que é o normal ao π, né? E A igual, vamos lá em cima dar uma olhadinha quem é A. A é o 2, 1, 3. 2, 1, 3, ponto pertencente ao plano. Então, vamos só reescrever aqui as equações novamente, ó. Então, temos as equações que nós queremos, ela tem o seguinte formato, ó, AX mais BY mais CZ é igual a D, onde D é igual ao produto cartesiano das coordenadas do N e do A, né? Então, vai ser menos 1, menos 5, menos 4, produto escalar com 2, 1, 3. Fazendo esse cálculo aqui, você vai ter, ó, menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 5 vezes menos 1, menos 5, 4 vezes 3, 12. 5, 6, 7, mais 2, 8, 9. Então, vai dar menos 19. Então, D é igual 5, né? Vai ficar menos 19. Então, substituindo tudo aqui, ó, o A, que são as coordenadas do vetor, então vai ficar menos 1 vezes x, dá menos x. B, que é menos 5, y. C é menos 4, z é igual a menos 19. Como está tudo negativo, se você quiser, pode multiplicar por menos 1. Então, multiplicando por menos 1, você tem x mais 5y mais 4z igual a 19. Olha, aqui está uma possível equação cartesiana para π. Se a gente mudar o ponto e mudar o vetor, a gente tem outra equação. Certo, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.